Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast do portal Crítica Desapiedada. Nesse episódio, reproduziremos a live autogestionária, feita no dia 16 de maio, com o professor e militante marxista autogestionário José Santana. O tema de nosso encontro virtual foi Sindicalismo, da expectativa revolucionária à conformação burocrática. O sindicalismo surgiu como produto da luta dos trabalhadores e foi considerado uma promessa de contribuição para o processo de autoemancipação dos trabalhadores. A expectativa revolucionária em torno dos sindicatos foi se perdendo com o passar do tempo e com a burocratização dessas organizações. Posteriormente, os sindicatos passaram a ser criticados por sua burocratização e conservadorismo crescentes. José Santana aborda justamente o processo de análise dos sindicatos por autores que se tornaram célebres na discussão sobre organizações sindicais e o sindicalismo nessa live. Bom, o Santana é professor de História pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, doutor em História pela UFG e militante do movimento autogestionário, Movalt. A live faz parte das atividades virtuais realizadas pelo portal Crítica Desapiedada, visando a formação revolucionária nesse período de quarentena. Ao longo das próximas semanas, iremos publicar todas as lives autogestionárias gravadas para os que não puderam participar. Para mais informações sobre novas atividades e material para estudo, acesse criticadesapiedada.com.br. É isso, pessoal. Bons estudos. Começo aqui dizendo primeiro que a organização sindical ela é fruto, né, das relações capitalistas de produção. Portanto, o sindicato, né, de trabalhadores pode ser criado na história, na sociedade moderna, portanto, na sociedade capitalista. Mais precisamente, a organização sindical, nessa forma que conhecemos hoje, inclusive juridicamente regulada, reconhecida, regularizada pelo Estado, a partir da década de 1820, quando o próprio Engels, né, nos informa, no livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, lá de 1840 45, ele aponta aí a criação, a forma como esta forma de organização dos trabalhadores surge na Inglaterra, o país, né, capitalista mais avançado até então, onde as ações capitalistas desenvolveram mais precocemente, em termos históricos, em comparação com outros países, né? Também aí a classe operária se forma mais cedo do que os outros países. Em que há uma expansão das relações capitalistas de produção, a classe operária também vai sendo, vai surgindo, vai se formando em diversas partes do planeta. E a organização sindical, ela surge nesse momento, início do século XIX, como uma organização, como uma auto-organização. Ela é formada pelos operários para se articularem e realizarem a luta coletiva em função dos seus interesses, fundamentalmente contra o aumento da exploração da sua força de trabalho. A exploração já está estabelecida, à medida em que esses operários são submetidos a essa relação com o capital, mas, ao mesmo tempo, o capital tende sempre a impor uma exploração, uma taxa de exploração ainda maior. Aí, mais valor em taxas cada vez mais elevadas. Mostra isso lá na sua grande obra, O Capital, já desde o primeiro capítulo, no livro 1, A Mercadoria, ele encaminha para demonstrar como se dá essa relação. Os trabalhadores, né, classe operária, proletariado, classe
produtiva enquanto classe que gera valor, né, sendo este sentido do produtivo aqui, né, de ser uma classe produtiva, resiste a essa exploração, tentando impedir que essa taxa seja cada vez mais ampliada. Inicialmente, né, vimos, e o Marx demonstra isso, outros autores tratando do assunto, que a exploração tendeu a aumentar, à medida em que essas relações capitalistas de produção foram se consolidando e se expandindo pelo mundo, para além da Inglaterra, para além da Europa. Ao mesmo tempo, os trabalhadores também procuraram expandir as suas organizações para resistir a essa exploração. Inicialmente na forma de associações, de ajuda mútua, isso ocorreu no Brasil até mesmo no início do século XX, mas na Europa, especialmente na Inglaterra, essas associações inicialmente chegaram a ser proibidas, né? Mas elas surgem também com a finalidade de realizar essa ajuda mútua, principalmente para aqueles trabalhadores que sofriam a repressão patronal, acabavam sendo demitidos, entravam para uma lista negra dos patrões, né, dos capitalistas, empresários, e aí tinham muita dificuldade para conseguir um novo trabalho. Como só tinham a força de trabalho para vender, né, ficavam à mercê desses capitalistas. Aí desenvolveram inicialmente essa forma de solidariedade de classe, né, esses trabalhadores. Em outros momentos, outras associações também foram formadas para ajudar trabalhadores em situações, por exemplo, que precisavam de cobrir custos com algum tratamento de algum filho, embora a medicina não estivesse tão acessível aos trabalhadores, mas que precisasse também fazer um sepultamento de algum parente, coisa assim. No Brasil, isso ocorreu com uma certa frequência no período que antecede ao surgimento dos sindicatos. Bom, mas o certo é que na Inglaterra os trabalhadores avançaram para se organizar em sindicatos, surgindo aí as chamadas trade unions, né, que eram essas associações operárias que passaram a ter finalidade principal de fato, organizar os trabalhadores na luta contra a exploração, contra o rebaixamento dos salários, como diz o Marx, as manobras dos capitalistas, que inclusive se aproveitavam, Marx descreve isso muito bem, se aproveitavam da competição entre os próprios operários para explorá-los ainda mais, né? À medida em que eles competiam entre si e não conseguiam estabelecer uma relação de solidariedade entre os iguais para resistir, os capitalistas se davam muito bem, e isso significava a imposição de salários mais baixos, cada vez mais baixos, assim como jornadas de trabalho imensas que os trabalhadores não estavam habituados antes de serem submetidos a essas relações capitalistas de produção. Nas suas oficinas artesanais, né, ou mesmo dos mestres, as jornadas tinha limites menores do que esses limites que os capitalistas passaram a impor com o uso, né, de uma nova tecnologia, das máquinas, aos trabalhadores, chegando ao ponto de haver notícias, informações, inclusive por parte de órgãos do próprio Estado inglês, né, das inspetorias do trabalho, de trabalhadores, crianças, trabalharem 18 horas, situações excepcionais em que crianças chegaram a trabalhar 30 horas consecutivas.
uma forma de burlarem a legislação que foi sendo criada paulatinamente por pressão dos trabalhadores e alguns grupos que não eram operários, mas que engajavam nessa luta, os chamados radicais, né? Nessa luta por mudanças nessa jornada de trabalho. E os capitalistas, através de seus representantes no parlamento, tentam impedir a aprovação dessa legislação, e acabou que ela foi sendo aprovada, apesar de eles burlarem com muita frequência. Muito bem. Então, aí entra, além da luta contra o rebaixamento dos salários, a luta também pela redução da jornada de trabalho. Logo depois, começa a haver uma luta pelo estabelecimento de um salário mínimo, além, obviamente, de exigirem, né, aumentos salariais. E essa luta é que vai levar, né, à aprovação de leis no parlamento, não só na Inglaterra, que libera aos trabalhadores o direito de se organizar, mas, ao mesmo tempo, essa legislação vai impondo limites à organização e às lutas dos trabalhadores. Só para ter uma ideia, lá na Lei 1804, o parlamento estabeleceu o direito dos trabalhadores se organizar, o reconhecimento, né, o direito de organização nas trade unions, e, ao mesmo tempo, estabeleceu que os trabalhadores, quando fossem fazer greve, teriam que comunicar aos patrões com antecedência. Daí que vem essa comunicação que vários estados foram incorporando nas suas leis trabalhistas, né, à medida que foram regularizando a organização dos trabalhadores, foram estabelecendo os chamados direitos trabalhistas como resposta às lutas, às demandas dos trabalhadores, com greves, paralisações, quebra de empresas, etc., né, quebra-quebra, foram estabelecendo essa limitação, ao ponto de hoje termos, no caso do Brasil, uma lei de greve. Na verdade, é uma lei que dificulta ou cria obstáculos para a realização de greves, à medida em que estabelece lá uma série de pré-condições, de critérios para que os trabalhadores tenham o seu direito de greve reconhecido pelo Estado. Aí, estabelecendo, inclusive, a comunicação aos patrões com 48 horas de antecedência em relação ao momento do início da greve. Quer dizer, os trabalhadores organizam uma assembleia, aprovam a greve, mas a greve não pode ser iniciada de imediato, segundo a legislação. Óbvio que os trabalhadores, né, muitas vezes, não respeitam absolutamente nada disso, nem sempre faz uma assembleia, mas se fosse pautar pela legislação, aí tendo a diretoria do sindicato como a principal responsável pela execução dessa legislação, né, as regras são bastante limitadoras à greve. Isso que eu costumo dizer que a lei de greve não é uma lei que garante a liberdade e o direito dos trabalhadores fazerem greve. É uma lei limitadora à liberdade de fazer greve. Direito e liberdade são coisas distintas. A gente não vai entrar nessa discussão agora, mas é só para a gente não confundir as coisas e reproduzir aí, né, a terminologia da burocracia legislativa, área e mesmo executiva aí do Estado, e falar de outros por aí, civis, que defendem e usam esses termos. Imprensa comum, jornalistas, né?
Então, a organização sindical surge como uma auto-organização, como uma resposta, né, a esse empenho permanente dos capitalistas em imporem cada vez mais exploração aos trabalhadores, mas essa organização sindical, que surge como auto-organização, acaba se tornando uma arma contra os interesses dos trabalhadores. Parece paradoxal, contraditório e até incoerente fazer essa afirmação, uma vez que ainda há essa visão, realmente, de que o sindicato existe para defender os interesses dos trabalhadores. Mas a coisa não ocorre exatamente como parece. Aí há uma série de elementos que atravessam esse exercício da liberdade dos trabalhadores, a defesa dos seus interesses, das suas necessidades, das suas aspirações coletivas, e, portanto, anula aquilo que a formalidade estabelece. E isso é terrível para os trabalhadores, porque eles acabam assimilando essa visão a respeito do sindicato, geração após geração. Nós vemos aí os trabalhadores numa expectativa de que a organização sindical tenha algo a lhe oferecer, e com isso a reprodução da sua condição social, né, enquanto trabalhador explorado, dominado, permanece, vai se prolongando indefinidamente, à medida em que mete a essas regras, a esses limites impostos pela burocracia legislativa e executiva e judiciária, óbvio. Muito bem. Acho que é fundamental aqui, como já colocado aí no próprio título, né, mencionar a posição dos revolucionários do século XIX em relação à organização sindical. Como essa organização sindical acabou caindo um descrédito, né, dessa perspectiva revolucionária, passando do Marx, Engels, realmente Marx, que escreveu mais sobre a organização sindical no século XIX, né, especialmente a partir daquele momento que eles fundam a Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, lá em setembro de 1864, Inglaterra, né, depois vai desaparecer na década de 1870 e 1876, definitivamente sepultada a AIT. Alguns chamam, né, ou normalmente, né, se chama essa associação internacional de primeira internacional. Depois acabam denominando segunda, terceira, quarta, uma quarta, né? Como se realmente essa, da segunda em diante, teria sido herdeira dessa primeira, teria de fato uma sequência entre elas. Do ponto de vista, a Associação Internacional dos Trabalhadores, de 1864, não pode ser colocada nessa ordem com essas outras associações internacionais ou internacional comunista, seja lá como elas tenham que ser autodenominadas, né, os criadores e controladores. Ela foi única, a Associação Internacional dos Trabalhadores, lá do século XIX. A Segunda Internacional, acaba lá com o início da Primeira Guerra Mundial, é criada ali no final do século XIX, criada por organizações que já se estruturavam na forma de partido ou protopartido. Então, seria uma associação muito mais de partidos, inclusive excluindo boa parte de grupos de tendências, né, políticas que estavam presentes na Associação Internacional de 1964,
E aí foram afunilando para se tornar verdadeiras internacionais de partidos. A terceira, então, é muito mais clara. A segunda dominada pelo Partido Social Democrata da Alemanha, a terceira pelo Partido Bolchevique, Rússia, e depois aí o trotskismo cria também a sua internacional, que seria a quarta, na década de 1930, acho que foi 30, por aí, não lembro mais exatamente o ano. O Trotsky sendo o grande líder dessa tendência. Muito bem, mas importa isso. O Marx escreve sobre os sindicatos, o que ele escreve fundamentalmente reconhece a importância da organização sindical, ela surgiu logicamente, isso é a afirmação dele, né? Logicamente, da a luta entre o capital e o trabalho, das manobras, como ele diz lá, né? Do capital para tentar impor maior exploração aos trabalhadores, e os trabalhadores, então, por seu lado, articulam, se solidarizam, identificam, né, como iguais, tendo interesses antagônicos aos dos capitalistas, partindo, portanto, para essa forma de organização para a defesa dos seus interesses de classe. Mas o Marx faz algumas observações, chama a atenção, né, dos trabalhadores. Devemos levar em conta que a Associação Internacional teve a participação de sindicatos ou sindicalistas da Inglaterra, né, criada lá em 1864. Ali há, inclusive, discussões a respeito com sindicalistas, né, em alguns casos até o Marx divergindo deles, no conselho lá da Associação Internacional. O Marx chama a atenção a esses organizadores de sindicatos que é necessário. Bom, primeiro, é importante criar sindicatos. É importante fazer greves, e as greves devem servir, inclusive, para a ampliação da organização dos trabalhadores, na forma de sindicato. Mas os sindicatos, ele já aponta isso, lá no Congresso da AIT de 1868, feito em Bruxelas, na Bélgica, né, aponta aí as limitações da organização sindical. Ele se preocupava muito com reivindicações locais, reivindicações imediatas, parciais, né, e não pensava, não projetava suas ações a busca de articulação do restante da classe trabalhadora ou das classes trabalhadoras. Os camponeses eram considerada a classe mais organizada, a própria natureza do campesinato já social, né, já aponta nesse sentido, né, dificulta essa articulação enquanto pequenos proprietários, que tem essa tendência a acreditar que o seu trabalho, sua força de trabalho é possível garantir a sua subsistência, etc., sem maiores preocupações, e entra na própria, né, inicialmente ali, na própria competição, então, dificultam um tanto a solidariedade. Mas, mesmo essa classe, Marx dizia, olha, é preciso que os trabalhadores que já estão organizados, ao fazerem as suas mobilizações, manifestações, greves, devem procurar esses trabalhadores ainda desorganizados e se organizar. O sindicato seria a forma de organização daquele momento, que na Inglaterra tinha demonstrado um potencial político, né, combativo, etc. Mas Marx via essas limitações da organização sindical. Ele não tratou da burocratização. Embora eu entenda uma tese, né, que eu defendo, que os elementos, as determinações da burocratização já estavam colocadas e o sindicalismo inglês demonstrava que caminhava para isso,
essa burocratização, não só na Inglaterra, mas à medida em que o capitalismo vai se expandindo, vai se consolidando em outros países, inclusive na Alemanha, né, e a burocratização chega com muita intensidade. E, embora o Marx, então, não tenha tratado disso, não tenha tido nem mesmo tempo, né, porque os últimos anos da vida dele foram bastante difíceis, do ponto de vista de saúde, condições de existência dele, da família, etc. Então, foi tudo muito complicado, né? E, então, fazer pesquisa sobre isso naquele momento, pensar, era certamente cada vez mais difícil. Mas, uma marxista autêntica, que tenhamos reparos, né, ressalvas em relação a certas ideias, certas práticas dela, que a Rosa Luxemburgo, é polonesa, e que acaba indo para a Alemanha e aí exercendo uma militância política revolucionária, em 1906, ou seja, 1906, bem no início do século, apontava esse problema como sendo algo grave, muito sério, na organização sindical, no movimento operário. Entendendo que movimento operário é uma coisa, a organização sindical vai ser entendida como outra, né? A organização refere a essa articulação, tende a ser permanente, trabalhadores, inclusive os trabalhadores, claro, que estão em movimento, luta, no enfrentamento com o capital e o Estado. Muito bem, e a Rosa aponta, aí em 1906, esta arca acabou ficando agora, na história do sindicalismo operário, é da burocratização. Ela aponta aí alguns elementos, umas características que permanecem até hoje, né? Não dá para negar isso, assim como o Pannekoek, a partir da década de 1930, principalmente, né? Embora antes ele tenha tratado de organização sindical, mas é aí que ele vai demonstrar também, né, a profundidade desse problema, dessa degeneração da organização operária, que era uma auto-organização e virou essa estrutura enorme contra os interesses dos próprios trabalhadores. E a Rosa indica lá, nos sindicatos social-democratas, essa tendência a supervalorar a organização, criando, portanto, uma espécie de um fetiche da organização. No caso de fetiche da organização, quem está usando esse termo sou eu, mas criando a organização como algo que teria, em relação aos trabalhadores, vida própria. Aí demonstra esse caráter da relação burocratizada na organização sindical. Que os dirigentes do sindicato, eles comandam a organização sindical ao ponto de chegar a pretender que ela substitua ou que ela seja sinônimo de movimento operário, o movimento dos trabalhadores. Na verdade, cria essa organização, transforma essa organização, né, a partir do controle dos cargos, controle da informação, de dados, a respeito da relação entre o capital e o trabalho, entre empregados e empregadores, da informação em relação à legislação, que os trabalhadores normalmente não têm acesso, ou têm muita dificuldade para ter acesso a tudo isso, controla os espaços,
institucionais em que se dá essa relação, que torna-se uma relação de mediação. A organização sindical se torna mediadora da relação entre capital e trabalho, assumindo, portanto, função de Estado, de uma espécie de órgão de Estado, que o Estado é que assume isso progressivamente. Se inicialmente era uma relação marcadamente de repressão, ou quase que exclusivamente de repressão, de controle policial, com o tempo, claro que o Estado vai tendo que, por força da própria luta de classe, assumir certas outras funções, certas responsabilidades em relação aos próprios trabalhadores, mas o Estado vai se tornando, com isso, esse ente mediador. Os sindicatos, à medida em que se burocratizam, se tornam também uma instância mediadora. Ou seja, ele abdica a diretoria, os burocratas, dirigentes sindicais, abdicam da função original, né? Agora, inclusive, sendo remunerados para exercer essa função, não é mais função voluntária, né? Cria uma estrutura com uma quantidade enorme de órgãos, instâncias. Em cada um desses vários órgãos da organização sindical tem funcionários. A tendência é a institucionalização da luta. Nesse caso, a luta passa, o seu centro fundamental não é mais a fábrica, não são mais as empresas, não é mais a rua, não é mais a praça, mas se torna exatamente os gabinetes, onde se dão as negociações com as autoridades, né? Com os representantes dos capitalistas. E o interessante é que a Rosa chama a atenção: as chamadas conquistas são supervaloradas, com a finalidade de fazer os trabalhadores reconhecer a importância da continuidade dessa organização sindical burocratizada, uma relação verticalizada em relação aos trabalhadores. Os estatutos estabelecem lá formas de decisão em assembleias, em reuniões, conselhos, etc., uma multiplicação, inclusive, de instâncias de deliberação, né? Outras de apenas consulta, em que os trabalhadores não têm condições de participar de forma permanente, direta. Então, aí ocorre, inclusive, uma profissionalização da gestão da organização sindical. Funcionários se multiplicam, muitas vezes funcionários que são parentes, são correligionários, pertencem a determinada tendência, determinado grupo, não é qualquer um. Então, tudo vai ficando muito fechado e muito distante dos trabalhadores. Com isso, os trabalhadores, quando são chamados para tomar decisões, as decisões já estão encaminhadas. O que vai ser decidido já foi acertado previamente, inclusive a negociação com os capitalistas e com a burocracia do Estado, entendendo burocracia, nesse caso, como dirigentes, né? Não como os trabalhadores, né, dos órgãos burocráticos. Então, aí, nesse momento, os trabalhadores, quando participam dessas decisões, apenas basicamente para legitimar, para confirmar aquilo que já estava previamente acertado pelos dirigentes sindicais. Eles têm como justificativa toda uma legislação criada aí pelo Estado e estabelece quais são os limites, como é que os trabalhadores podem se organizar, podem se manifestar, em que situação, quando é admissível uma greve, até que ponto pode durar uma greve, chegar ao ponto de haver limites, até porque existe
Também é uma outra lei que estabelece, olha, se passar de tantos dias, aí já é considerado abandono do trabalho, do emprego, e, consequentemente, o trabalhador pode ser demitido. Mas, muito antes disso, sabemos que os capitalistas são o Estado dentro do seu território, da sua empresa, né? Então, a relação dele com os trabalhadores também a relação da autoridade unilateral, que não tem a menor possibilidade dos trabalhadores intervirem normalmente, a não ser através da força, né, da sua organização, da rebeldia mesmo. Mas dentro dos parâmetros normais, isso é impossível. Então, aí, a Rosa aponta esse momento em que os social-democratas caminhavam a passos largos para essa burocratização do sindicato, porque as direções eram controladas por social-democratas, né, militantes, elementos do Partido Social-Democrata da Alemanha. E aí, eles, quando obtêm algum reconhecimento da parte do Estado ou da parte dos capitalistas, celebram isso como se fosse uma grande vitória. Bom, isso não é novidade nenhuma para nós hoje, né? Sabemos aí que os dirigentes sindicais, uma vez que eles querem permanecer na direção do sindicato, né, e passar por uma nova eleição e serem legitimados pelos trabalhadores representados, eles sempre reafirmam isso, né, as conquistas. E é interessante porque a Rosa aponta lá, já naquele momento, ótimo, uma conquistazinha aqui de um reajuste salarial. De que adianta isso? Quem produz a inflação, quem aumenta os preços, quem controla os preços das mercadorias, dos produtos que os trabalhadores precisam para reproduzir sua força de trabalho? Não são os trabalhadores. Não são exatamente aqueles que reconheceram aquele pequeno reajuste, né, dos seus salários. Para dar um exemplo. Então, é anulado imediatamente. Significa que a burocracia sindical, os dirigentes, quando celebram, estão sendo altamente desonestos para com os trabalhadores. Isso já está presente ali, em 1906, denunciado pela Rosa Luxemburgo, e, posteriormente, temos um outro intelectual revolucionário, importantíssimo, que vai aprofundar e, levando em conta a própria experiência histórica que ele tem, de acompanhar, de ver como se desenrola a atuação da organização sindical, e vem o Panequet, que inicialmente, desde 1909, né, ele discute a questão da organização sindical de uma forma positiva, até acredita na possibilidade de o sindicato contribuir a uma melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, embora ele não acredite, em 1909, que o sindicato possa ter uma organização revolucionária ou capaz de levar os trabalhadores à revolução. Mas, obviamente, ele tem um papel importante nessa arregimentação aí das forças, né, operárias para sobrevivendo e até o momento que fosse mais apropriado para fazer a grande transformação radical das relações de produção, das relações sociais na sociedade moderna. Mas, aos poucos, ele vai acompanhando, observando o que vai acontecendo na Rússia, né? E já depois aí daquela publicação, daquele panfleto, daquele livreto lá por parte do Lenin, né, que já demonstra um rompimento, um distanciamento muito grande entre esses marxistas chamados esquerdistas, de fato são os revolucionários autênticos, né? Então, esse distanciamento em relação ao bolchevismo, cabe lembrar que a própria
Rosa Luxemburgo também se afastou. Já em 1918, a Rosa Luxemburgo fazia críticas ao Partido Bolchevista, bolchevique, ao Lenin, né, por causa da forma como eles estavam organizando o poder, o Estado, depois que eles se apropriaram na Rússia, né, lá depois da Revolução de 1917. E o Anton Pannekoek, junto com outros militantes holandeses, alemães, né? Temos aí o Otto Rulle e tantos outros que vários aí já conhecem, né? E que vão formando aquele grupo, que depois se organiza na forma de partido e abandona a organização partidária, depois passando, inclusive, a fazer crítica, assim como fazem crítica à organização sindical, né, que se tornou definitivamente burocratizada e irremediavelmente, né? Não tem mais saída, mas até agora a história tem demonstrado isso. Então ele avança também, até que aí na década de 1930 ele vai demonstrar essa virada completa da posição dele em relação aos sindicatos. Nenhuma ilusão mais, né? Quando ele vai demonstrar que a organização sindical, além disso que a Luxemburgo já tinha apontado lá em 1906, ele reafirma, inclusive coincide, não sei se ele leu esse texto aí da Rosa Luxemburgo, mas é provável que tenha lido. Ele reafirma tudo aquilo e ainda aprofunda a crítica à organização sindical. Aí, nesse momento, eles estão discutindo, né, outras formas de organização, no caso dos conselhos operários, né, dentro daquela concepção aí do conselhismo, e demonstram, portanto, que a organização sindical não tem absolutamente nada a oferecer em termos de organização dos trabalhadores para uma luta radical contra o capitalismo. Se a gente tiver um pouco de tempo para ler, seria interessante dar uma lida, não só nesse texto que está sendo publicado aí, mas depois, nesse capítulo da minha tese, que eu posso passar também, poderão entender um pouco mais amplamente, porque aqui também não dá para a gente ficar usando tudo. Eu estou com um texto aqui à frente, né, mas para ficar lendo. Então, vamos tentando passar aqui para chegar a outros autores que trataram dessa organização sindical, embora dizendo-se marxistas, na verdade, tinha muito pouco de marxismo, a não ser a apropriação de alguns termos, algumas interpretações, mas, de modo geral, para distorcê-las, para deformá-las, não para manter a coerência com o pensamento original, né, desses marxistas autênticos. Aí, então, entramos nessa visão do Trotsky e do Lenin. Na verdade, do Lenin antecede um pouco esta apreciação, estas questões sobre o sindicato, que o Lenin, escrevendo lá alguns textos, apontam aí que a organização sindical, a luta sindical é uma luta trade unionista. O que significa isso? Significa que é uma luta que hoje nós chamamos de economicista, que luta por salário, né, reivindicação aí de redução salarial, aumento salarial, limita a direitos relacionados à remuneração da força de trabalho, é uma gratificação, é uma, às vezes, até chegando ao ponto de reivindicar uma participação nos lucros, mas não altera essencialmente a condição dos trabalhadores,
não altera a condição do capitalista, a relação entre os dois. Né? Por isso mesmo que o Lenin entende que a organização sindical, se for deixada por ela mesma, se os operários, na verdade, inclusive há já uma confusão entre movimento operário e organização sindical, ao ponto de termos aí os cientistas sociais, os próprios militantes, né, da organização sindical, terem criado um termo para designar a organização sindical que é movimento sindical. Bom, movimento sindical só poderia ser feito pela burocracia sindical, em função dos interesses da burocracia sindical. E sim, você pode ter um movimento sindical. Mas o que existe são movimentos de trabalhadores e organização, né, que é outra coisa. Bom, e o Nildo lá, inclusive, trabalhando movimentos sociais e organizações, né, em forma de organização, ele demonstra, inclusive, isso, essa separação, no que se refere a movimentos sociais, de organização. Aqui podemos adotar esse mesmo princípio para entender que organização sindical é uma coisa, movimento operário, movimento de trabalhadores é outra. Né? Não se pode confundir movimento com forma de organização. Embora a organização possa surgir do movimento, mas a gente não pode confundir as coisas. Muito bem. Então, o Lenin, voltando ao Lenin, né, ele vai tratar no que fazer, lá de 1902, quando ele vai tratar da questão da vanguarda, né, já menciona, já coloca muito claramente ali qual é a perspectiva dele em relação às lutas dos trabalhadores, à organização dos trabalhadores. Primeiro lá, aquela afirmação, né, de que a consciência da classe operária ela tem que ser levada de fora por outros indivíduos, grupos, né, que tenham essa consciência e que seriam a vanguarda intelectual, revolucionária, né, que pensa a revolução, que analisa as condições, as possibilidades, as estratégias, cria estratégia ou aponta as estratégias, etc. Obviamente, leva essa consciência à classe operária. Aquele vanguardismo, lá de 1902, deve ser levado em conta para entendermos o que ele pensa sobre a organização sindical. Então, a organização sindical é trade unionista, é economicista, é limitadora da luta operária. Isso está presente na própria classe operária porque não tem consciência do seu papel histórico, né? A evolução, da transformação radical das relações. É preciso, então, que alguém faça isso. Nesse caso, ele não descarta a organização sindical completamente, né, do ponto de vista político, e não anula, né, o seu papel na luta política. Mas ele coloca o sindicato numa posição que não é diferente do que faz a burocracia em qualquer país capitalista. Ele entende que a organização sindical ela deve ser ocupada pela vanguarda da classe operária, deve estar submetida ao partido operário revolucionário, que é a vanguarda do proletariado. Nesse caso, poderíamos designar aí os mais diversos partidos que se dizem comunistas, socialistas, de filiação, né, leninista ou bolchevique. Então, os sindicatos eles devem ser controlados por uma vanguarda da classe operária, aqueles operários que mais se destacam, que demonstram ter mais competência política, ter uma consciência política mais avançada, etc. Né? Os trabalhadores devem ser dirigidos por esses burocratas, aprendendo como fazer política, desenvolvendo a sua consciência. É nesse sentido que ele afirma que os sindicatos
são verdadeiras escolas em que trabalhadores aprendem política, desenvolvem a sua consciência na luta, no embate, né, com a classe capitalista e com o Estado, nesse caso, o Estado capitalista, né? E aí, vários desses operários, ao desenvolver essa consciência, ao aprender, porque aí está presente uma vanguarda, essa vanguarda que está na direção dos sindicatos, ela está ligada ao partido, é a vanguarda mais ampla. Ele entende que o sindicato não faz revolução, a organização sindical não vai, não é ela que vai fazer revolução, quem faz revolução é o partido, né? É revolucionário que faz a revolução. Logo, o sindicato tem que se dobrar ao partido, ser essa escola, ser esse espaço para o aprendizado político dos trabalhadores, e que o partido é que vai organizar a classe para realizar a revolução, e vai comandar. Não é só organizar, mas vai comandar, enquanto vanguarda. É interessante porque o Trotsky é outro que trata também da organização sindical, dentro dessa perspectiva, ele é muito mais, inicialmente, né, quando ele faz os primeiros pronunciamentos ali, pouco depois que eles tomaram o poder na Rússia, lá em 1921, num congresso da Internacional Bolchevique, em que ele defende que os sindicatos devem ser o Estado que agora está sob a ditadura do proletariado, né, controlada pelo Partido Bolchevique na Rússia, ou antiga União Soviética, que na União Soviética, então, os sindicatos deveriam ser um braço, um verdadeiro órgão subordinado à vanguarda que exerce a ditadura do proletariado, de acordo com a definição dele. Então vem o Trotsky, que defende um controle muito mais rígido dos sindicatos. Claro que ali já na ex-União Soviética. Passado é que o Lenin, nesse congresso da Internacional Bolchevique, ele critica o Trotsky por defender esse controle rígido. O Trotsky entendia que a organização sindical nas sociedades capitalistas, nos países capitalistas, eram realmente controladas, não tinham o que oferecer, né? Eram controladas pelo Estado, pelo capital, pelo Estado em função dos interesses do capital e tal. Nesse sentido, a análise dele, né, a constatação dele não era inteiramente equivocada, né? Porque, de fato, há uma relação de subordinação da burocracia sindical ao Estado, principalmente, e, em muitos casos, aos próprios capitalistas, que se organizam também lá nas suas associações, passaram, inclusive, a se organizar em sindicatos, também ter o direito de se organizar em sindicatos. No caso do Brasil, isso acontece em 1931, com a ascensão do Getúlio Vargas, naquela insurreição armada, né, de 1930, que chamam de Revolução de 1930, inapropriadamente. Muito bem. Então, o Trotsky defende essa posição, o Lenin se opõe inicialmente, mas depois o próprio Lenin tratou de encaminhar a relação do Estado bolchevique com a organização sindical exatamente como o Trotsky propunha. Significou, bom, primeiro a destruição dos sovietes, né, na Rússia. Não eram sindicatos, obviamente, eram conselhos operários, conselhos de marinheiros, conselhos japoneses, etc. Mas passou a controlar também a organização sindical, matou os sovietes e passou a controlar a organização sindical, que se tornou verdadeiros órgãos, né, extensões do Estado bolchevique. Bom, então, esses indivíduos trataram dessa burocratização da organização sindical. Se no século XIX havia essa expectativa, e muitos anarquistas mantiveram essa expectativa e mantêm ainda hoje,
ainda que reconheçam as limitações da organização sindical, que não vai fazer revolução. Mas veja que aí surge, inclusive, chamado anarcossindicalismo, inicialmente Malatesta, grande militante, né, intelectual, anarquista italiano, né, inicialmente até teve restrições a isso, mas com aquele surgimento do chamado sindicalismo revolucionário, com a criação da central sindical em 1886, embora ela tenha surgido já no Congresso do Partido na França, em 1879, 1876, ela é iniciada e, posteriormente, no início do século XX, é que ela vai se consolidar enquanto central sindical, né? Que depois, no século XX, passou por várias transformações, está lá hoje, aquilo que é chamado de GT, uma coisa, Telega. Então, veja, esses aí, o Marx, tinha a expectativa de que poderia contribuir, os anarquistas mantiveram essa expectativa por muito tempo, e ainda hoje existem alguns que acham que contribuem, né? Outros já renegam a organização sindical, esse papel político dela. Talvez ela seja mais forte entre os anarquistas na Espanha, né? Tem uma central, uma confederação anarquista, né? Junto lá com aquela outra associação, Aliança Anarquista, mas teve papel importante, certamente, durante a Revolução de 1936 a 39, né, na Espanha, a Guerra Civil Espanhola, mas até agora, no caso do Brasil, temos aí início do século XX, né, todo o surgimento de uma organização sindical da parte dos anarquistas, né, sob influência do anarquismo, e conseguiu ser bastante combativa, pelo menos até 1917, mas é possível identificar ainda algumas ações até 1920. Depois vem o partido, a criação do Partido Comunista Brasileiro, ou do Brasil, em 1922, mostrando já uma alteração considerável na direção da organização sindical. Aí, com o Getúlio Vargas, em 1930, 31, decreto lá que ele baixa 19.770 e enquadra completamente a organização sindical. Depois vem a CLT, e o que foi estabelecido na CLT é basicamente o que existe até hoje, no caso do Brasil. Aí sim é o fechamento completo, é a burocratização definitiva da organização sindical no Brasil, por uma ação do Estado. Mas eu gostaria só de ressaltar, voltando rapidinho, aquilo que eu afirmava lá, inicialmente, que a semente da burocratização ela foi lançada pelas próprias trade unions, quando aprovaram, como diz lá o Engels, né, quando aprovaram a remuneração dos dirigentes sindicais, o presidente e o secretário da trade union, né, lá em 1825, eles aprovaram isso. Uma forma de fazer a luta, porque esses trabalhadores que assumiam a direção dessas organizações, eles eram demitidos e não conseguiam mais trabalho, entrava na lista negra, né, dos empresários e tal. Mas ali está lançada a semente, porque aí ocorre uma profissionalização progressiva, e essa profissionalização torna esses dirigentes cada vez mais independentes, mais distantes dos trabalhadores. Deixa de ser uma atuação voluntária, passa a ser uma atuação profissional. Isso já no final do século XIX, na Inglaterra, a coisa estava mais do que definida, né? Essa burocratização, esse distanciamento e tal. A gente não vai entrar aqui nos vários movimentos, né, que ocorreram, nas várias tendências que surgiram na própria Inglaterra. Mas, com a Rosa,
vai ficar bem demonstrado a burocratização a partir de 1906. Depois vem aí o Pannekoek, temos também o próprio Trotsky e o Lenin, que demonstram essa burocratização, embora haja diferença muito grande na análise, na abordagem que o Pannekoek faz em relação ao Trotsky e ao Lenin. Trotsky e Lenin querem o sindicato como correia de transmissão do partido. Tanto que o Pannekoek diz, olha, o sindicato não tem o que oferecer aos trabalhadores. Os trabalhadores têm que se auto-organizar, criar suas formas de auto-organização para realizar o seu projeto histórico, que é a superação do trabalho assalariado, da superação do capitalismo, da superação do Estado, estabelecimento de uma sociedade autogerida. O autogoverno dos produtores, como dizia lá Marx no século XIX. Isso só os trabalhadores podem fazer. Ninguém mais. Não é partido, não é grupo X ou Y de militantes, são os trabalhadores. Obviamente que militantes revolucionários, que não sejam exatamente operários, podem participar, contribuir, integrar. Mas a revolução, a transformação radical, a superação do capitalismo só pode ser feita para aqueles diretamente interessados, né? Proletados, trabalhadores, o proletariado, né, que esse é indispensável, todos os trabalhadores que estão na condição aí de expropriados, dominados, embora não sejam, mesmo nem todos, sendo trabalhadores produtivos, como é o proletariado. O valor gera mais valor que é apropriado pelos capitalistas e distribuído aí, entre si e também ao Estado, apesar da oposição que eles fazem a essa distribuição do mais valor com o Estado.